Olá, vestibulandos. Eu me chamo Célio, sou professor de História do curso Colégio Oficina do Estudante de Campinas e hoje vamos continuar a tratar da história romana. É um período histórico importantíssimo para Roma se transformar depois na grande potência que todo mundo conhece, que é a Roma Imperial. É o período republicano. Na verdade, a maior parte das expansões territoriais romanas, as conquistas mais importantes e que tornaram Roma exatamente rica e senhora do mar Mediterrâneo, aconteceram no período republicano. De alguma forma, o império, a estrutura política e administrativa do império, que é o que a gente conhece mais, principalmente porque é divulgado mais em séries, na literatura, a estrutura do império é uma resposta às tensões sociais e políticas que são criadas a partir da expansão territorial romana, que acontece no período republicano. Então, a organização da Roma republicana é essencial para a gente entender como se deu a expansão e, mais ainda, como essa expansão não garantiu a distribuição da riqueza entre os romanos, no caso, entre patrícios e plebeus. Mas aí, voltando ao finalzinho da aula anterior, da aula inicial de Roma e da monarquia romana, eu disse, olha, o golpe republicano que acaba com a monarquia é um golpe aristocrático. Foi um golpe dado pelo Senado. O Senado derrubou o rei Tarquínio Soberbo, que é o último dos reis de Roma. E o Senado assume as principais funções que até então eram do rei. Logo, vocês já podem imaginar que o principal lugar de poder da Roma republicana é o Senado. No Senado, a gente tem patrícios. E aí, quem vai dar o caráter do governo romano é o Senado patrício, é um Senado aristocrático. É lógico que, além do Senado, nós temos as assembleias, que tem lá, em muitos casos, poder de veto com relação a decisões do Senado, principalmente em termos legais, de legislação, mas nós temos também os magistrados, que seriam, aí, cuidado com o termo, é só para a gente entender, os responsáveis pelos diferentes setores do que hoje nós chamamos de poder executivo. Torno a dizer o que devo ter falado nas aulas de Grécia e falei com certeza na aula anterior de Roma. Os termos poder legislativo, poder executivo, poder judiciário são usados nesse contexto da antiguidade só para a gente entender as funções dessas instituições. Não que os romanos pensassem em termos de poderes independentes, harmônicos e com funções bem definidas como nós. Essa lógica é dos iluministas a partir do espírito das leis do Montesquieu, século XVIII. Mas para a gente entender, ficar mais fácil de compreender essa organização, os magistrados seriam responsáveis pelo que hoje nós chamamos de poder executivo. Então a gente tem lá 2 cônsules, e aqui já começa a complicação, porque uma das funções mais importantes desses cônsules era presidir o Senado. E em termos grosseiros, nós diríamos, o Senado é um órgão legislativo. Mas eles tinham como função presidir esse Senado. E também tinham como função definir a pauta do Senado. Eram sempre 2 eleitos por um mandato de 1 ano, e a cada mês um presidia o Senado. Então eles elegiam cônsules para o período de 1 ano. No primeiro mês o cônsul mais votado presidia. No segundo mês o segundo mais votado é que presidia. No terceiro mês, e isso tem uma explicação, o Senado e os patrícios, depois de derrubarem o rei Tarquínio, não querem a centralização do poder como aconteceu durante o período monárquico. Eles entendem que é preciso dividir o poder, então o poder no fundo está polvilhado ali, fragmentado entre esses senadores, e os responsáveis pela força, vamos dizer, pelo executivo, não poderiam se perpetuar nesse poder. A expressão máxima disso é o fato de que a maior das magistraturas
que era o consulado, ser dividido entre dois políticos que exerciam seu mandato alternadamente. Então, no fundo, se dizia, os cônsules são eleitos por um mandato de 1 ano, mas cada um deles exercia o poder efetivamente em metade desse tempo, porque ele presidia o Senado, tinha autonomia para propor leis ao Senado no período em que ele estivesse presidindo, no período que ele estivesse no mês dele, e alternava, acabava o mês, vinha o outro. Então, é uma forma de manter o poder dividido. Depois a gente tem os pretores, são os responsáveis pela segurança da cidade. Não existe nessa altura aqui um exército organizadíssimo, muito pelo contrário. O Senado, a princípio, e os patrícios temiam um exército porque poderia ser utilizado como um elemento de força e pressão contra eles e, de repente, cair nas mãos de um tirano monárquico. Então, os pretores eram os responsáveis pelas forças de defesa da cidade e eram eleitos anualmente também. Não se enraizavam nesse comando. Os censores, que estabeleciam o álbum senatorial, ou seja, aqueles patrícios que podiam ser senadores. E aí, cuidado, porque já havia até em livro didático um equívoco muito grande. O Senado romano não era vitalício. Os senadores romanos eram vitalícios. Não eram. Eles eram eleitos, dificilmente deixavam de ser senadores, mas havia possibilidade de deixar de ser. Bastava que perdessem a renda. Então, o censor, que é também o responsável por estabelecer quanto de imposto cada patrício vai pagar, estabelecia o álbum senatorial. Havia a regra da renda mínima para você ser senador e permanecer senador, e se você não figurasse no álbum senatorial e, no entanto, você já fosse senador, você corria o risco de ser expulso do Senado. Então, ainda que nós não tenhamos dados precisos para dizer, olha, era comum a cada ano trocar tanto, não sabemos isso. A gente sabe, a gente tem certeza que, eventualmente, senadores podiam deixar de ser senadores por perda da renda. Não perdia sua posição de patrício, porque a posição de patrício está relacionada ao nascimento. É uma sociedade estamental, não é uma sociedade de classe. Mas ele continuava patrício, mas se não tivesse renda associada a essa posição, ele poderia ser expulso do Senado ou não poderia se candidatar ao Senado. A gente tem os edis, que são responsáveis pela cidade. Nós não temos noções de saneamento, nós não temos noções de água potável, não tem isso. Aqui, nesse momento, os edis cuidam do quê? Da organização das festividades, das celebrações religiosas, das celebrações festivas e não propriamente do que hoje nós diríamos a administração pública de um município. Não é nesse sentido. E os questores, que cuidavam do tesouro público, arrecadando os impostos definidos pelos censores. Além disso, em situações específicas, havia a previsão do Senado designar um ditador com plenos poderes, mas para cumprir missões específicas. O mandato, vamos dizer assim, de ditador era de 6 meses, prorrogável por mais 6. Então, ele não seria ditador a vida inteira. Isso é um problema para o Júlio César, como nós vamos ver na próxima aula. E ele não é um ditador porque ele usurpou o poder. Também temos que tomar cuidado com o uso do termo no século, do século XVIII, XIX e XX para adiante, né? Um ditador, se a gente pega as experiências da América Latina, geralmente é o líder de um golpe, alguém que fechou as instituições, alguém que rasgou a Constituição e se impôs, em geral, com o apoio de forças armadas. Vamos considerar nossa própria história aqui no Brasil, nós vamos ter a figura do Vargas, tipicamente ditatorial, se não tão claramente antes de 37, a partir de 37 com o golpe do Estado Novo.
O Vargas, apoiado no exército e apoiado na ideia de que havia um risco comunista, fechou o Congresso, suspendeu a Carta Constitucional em vigor, suspendeu as eleições que iam acontecer e que já estavam plenamente encaminhadas e decretou o Estado Novo. Ele então se torna ditador não por uma delegação de uma instituição. Ele se torna ditador porque conseguiu o apoio na força para virar ditador. Não é o caso dos ditadores romanos. O ditador romano recebia o mandato de ditador. Ele é previsto institucionalmente. Então ele tem plenos poderes? Ele tem plenos poderes, mas não por um período indefinido. Ele tem plenos poderes porque ele recebeu esses poderes do Senado e não porque ele conquistou esses poderes com base em um golpe. Daí que a palavra pode ser a mesma, mas o sentido é muito diferente. É um cargo, uma atribuição prevista nos costumes e depois na legislação romana. Não é usurpação do poder pura e simplesmente. E a gente tem nessa fase inicial da República, como eu mencionei na aula anterior, a plebe, apesar de excluída do Senado, não tem renda, não tem posição de patriciado, não participa do Senado. Apesar de não ter condições de se tornar, de plebeus serem eleitos para as magistraturas, a plebe tem grande capacidade de barganha, grande capacidade de pressão, porque a mão de obra, nesse início do período republicano romano, ainda é uma mão de obra essencialmente de plebeus. Como Roma não se expandiu, não tem muito escravo. Se não tem muito escravo, as terras, as propriedades dos patrícios só funcionam e só produzem graças à mão de obra da plebe. E a plebe, portanto, pode pressionar, e é o que vai acontecer. Uma das primeiras grandes manifestações, logo no início da República, é a famosa Revolta do Monte Sagrado, quando os plebeus se retiraram de Roma e exigiram a participação política para retomarem as suas atividades. Eles ameaçaram abandonar os patrícios à própria sorte e fundarem uma nova cidade. Os patrícios negociaram. E é dessa negociação que nasce uma outra magistratura, que são os tribunos da plebe. A reivindicação dos plebeus era a participação no Senado. Os patrícios não cedem a participação no Senado, mas os patrícios criam a figura dos tribunos da plebe. Eles não têm poder de voto no Senado, mesmo porque são 2 tribunos, eles têm poder de veto. Então, no caso de uma lei, de uma medida adotada pelo Senado, contrariar os interesses da plebe, os tribunos poderiam exercer o seu poder de veto. Agora é evidente que o jogo político era muito mais complexo e essa plebe não é homogênea. Nós temos lá todos os tribunos da plebe vetando decisões do Senado que poderiam ser encaradas como contrárias aos interesses plebeus? Não, porque interpretar a decisão como contrária ao interesse plebeu já é algo específico do tribuno. O tribuno exerce poder de veto, mas exerce poder de veto quando, em tese, ele entende que aquilo contraria os interesses de quem ele representa, que são os plebeus. Então, não necessariamente o que a plebe acha que deve ser vetado era vetado por esses tribunos. E daí nós vamos continuar tendo manifestações desses plebeus no primeiro século da República. Depois, a próxima conquista deles é a Lei das 12 Tábuas, que é a primeira legislação escrita de Roma. O direito romano é uma das grandes heranças que nós temos no Ocidente, desse povo. E é fundamentado no que está escrito. Esse princípio de que é preciso estar escrito para valer nasce com a Lei das 12 Tábuas. O que não está escrito não tem valor, porque os plebeus argumentavam que, diante do fato dos patrícios sempre manipularem os costumes, as decisões iam com base em direito oral que contrariava os interesses deles, dos plebeus.
Agora, escritos, com as leis escritas, eles imaginam que isso não vai mais acontecer. Também não é verdade, porque aí tem a lei, tem o princípio, mas o fundamento é a interpretação. É o caso dos tribunos. O Senado podia tomar uma decisão, o tribuno não entende que é contrário à plebe e não veta. A lei pode estar lá, mas interpreta-se assim, assado ou de outra forma e não necessariamente beneficia a plebe. As leis licínias, um dos cônsules tinha de ter origem na plebe. Depois a gente tem a lei Canuleia, que permite os casamentos entre patrícios e plebeus, e o fim da escravidão por dívida em 362 a.C. Nós estamos aqui no século IV. Depois desse período, os plebeus não vão ter mais facilidade, entre aspas, não que isso aqui tenha sido fácil, mas vão ter ainda maiores dificuldades para conquistar qualquer tipo de direito, porque eles vão perder o seu poder de pressão, já que eles vão ser substituídos em grande escala por escravos. A partir do momento que Roma começa a se expandir, a mão de obra da plebe passa a ser descartada. Os patrícios passam a utilizar os prisioneiros na condição de escravos. Os plebeus perdem o seu poder de barganha. Então, na próxima aula, a gente vai falar da expansão territorial romana e das tensões sociais que essa expansão ocasionou dentro da sociedade romana. A ponto de nós termos, no último século da República, um século quase que inteiro de guerras civis. Não deixem de acompanhar o nosso canal, sempre com aulas novas, e mandar suas dúvidas. Bons estudos, bastante sucesso a todos!